Abram comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 11. Nesta semana a gente foi tomado durante todos os dias pelo acidente de uma companhia aérea que levava algumas pessoas, entre elas a delegação do Chapecoense. E todos nós ficamos consternados com a morte de tantas pessoas. E ali naquele voo haviam pessoas conhecidas, influentes, haviam jovens promissores que estavam iniciando a sua carreira. Naquele voo haviam pessoas que estavam cumprindo um desejo pessoal de estar participando da final de um campeonato, um clube até então sem muita representatividade. E ao longo daquele voo, nós começamos a observar que nos 15 minutos próximos da aterrissagem, e já então muito próximos de ser um passo que antecedia o grande momento histórico daquelas pessoas que estavam naquele avião, cada um nos 15 minutos provavelmente tinha um sonho. Naqueles últimos 15 minutos, cada um tinha uma ambição, uma vontade, algo falava dentro do coração, dentro da alma de cada um deles. Mas a gente, pelo noticiário, percebe que os últimos minutos foram algo que mexeu com a vida deles. Eles começavam a se movimentar, eles perceberam as ocorrências, o que estava acontecendo, as luzes se apagaram, o avião entrou em estado de instabilidade e nos 5 minutos finais, eles, esperando chegarem ao solo, tiveram um momento de total instabilidade na alma. E a última coisa que cada um de nós aqui conseguimos ouvir, e isso ficou marcado, com certeza, no noticiário, foi Jesus. A última palavra que foi dita naquele voo foi um grito solitário, um grito sozinho: Jesus! E tudo se silenciou. Apenas uma palavra foi o que aquele piloto conseguiu transmitir sobre o momento e a dor. Naquele instante se acabavam os sonhos. Naquele instante se perdiam as esperanças.
Naquele instante, a tecnologia não tinha mais domínio. Naquele instante, ciência, conhecimento, de nada servia. A última esperança daquele homem, no curso dos minutos finais daquele voo, foi clamar por um nome que está sobre todos os nomes. Quando há uma tragédia, nós sempre paramos para pensar, ou muitas vezes até para repensar, objetivos, ações, atitudes. Às vezes as tragédias, elas servem para nos colocar no curso do caminho. Nessa noite eu quero compartilhar com a igreja que, mesmo nos momentos de dor, o Senhor não se afasta da gente. A gente fica aqui imaginando a dor de cada um daqueles familiares ao receberem a notícia. A gente fica aqui imaginando o sentimento de cada um daqueles que estavam muito próximos de entrar naquele voo e por qualquer motivo não entraram, não foram. A gente fica aqui tentando entender como que algumas pessoas sobreviveram naquele desastre aéreo. Talvez não tenhamos resposta para todas, ou provavelmente para nenhuma delas. Mas tudo isso serviu de oportunidade para eu e você repensarmos que a vida e que a volta do Senhor é muito rápida. E ela vem como um ladrão. Que alguns minutos atrás nos preparávamos para viajarmos, e alguns minutos atrás nos preparávamos para cumprirmos um desejo pessoal da alma, disputar mais um jogo e conseguirmos mais uma vitória e, quem sabe, nos consagrarmos campeões. Um feito inédito para um grupo de pessoas, repórteres. No minuto seguinte, silêncio, dor e morte. Lucas 10, 38. Todos comigo? Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada e com muitos afazeres. A primeira coisa que a gente precisa conhecer é saber como Jesus e Lázaro tiveram esse encontro. Como houve este encontro onde Jesus começou a fazer parte da história de Lázaro. A palavra ela começa a nos mostrar dizendo que Jesus havia caminhado e agora ele se encontra com uma mulher de nome Marta e ela recebe Jesus na casa dela. Ela diz, Maria, irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava.
mas Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres. Algumas versões dizem que Marta estava aflita. E é com esse grupo de pessoas aflitas que o Espírito hoje quer trazer cura e restauração. Às vezes a gente se aflige com tantas coisas. Às vezes nós nos afligimos com coisas tão grandiosas como esse acidente aéreo, mas às vezes nós nos afligimos com coisas tão pequenas diante de um Deus tão grande. Mas a palavra, ela chama atenção, porque nessa noite eu queria que você se comportasse, nessa noite eu queria que você tivesse uma atitude de Maria. Essa noite eu quero chamar a igreja e quero convocar a igreja para que eu e você possamos termos uma atitude de Maria, porque Jesus fez questão de deixar escrito que Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir dele a palavra. Então eu queria que você colocasse de lado tudo aquilo que pode te trazer dispersão, o colega que pode estar conversando com você e falar assim: peraí, porque essa noite eu quero me assentar aos pés de Jesus e quero ouvir dele tudo aquilo que vai ser ministrado nesta casa, porque há algo muito importante para ser liberado aqui. Jesus, quando reúne a igreja, Jesus, quando reúne os discípulos diante de uma refeição, porque ele apenas iria fazer uma refeição na casa de Marta, ele vai muito mais além do que comer, do que ter comunhão. Jesus quer libertar, curar, restaurar. Jesus quer trazer vida em áreas que estão mortas, que estão doentes, que estão presas, amarradas, amordaçadas, acorrentadas. Que você nessa noite não tenha atitude de Marta, de ficar inquieta, aflita com tantas coisas. Pegue tudo isso, ajunte e entregue no altar do Senhor, para que Ele possa então manifestar a glória dEle. Somente confiando em Deus é que a gente consegue passar por momentos difíceis, como desses familiares que perderam jovens, amigos, filhos, pais, nesse acidente aéreo. Então nós vamos a palavra no livro de João 11. João 11, capítulo 1. Amém? João 11, capítulo 1. A palavra começa: a morte do amigo Lázaro. E ela começa assim: um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor, e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas estás enfermo.
Ao saber do ocorrido, Jesus disse: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus estava fazendo as coisas que o Pai havia entregue a ele. Jesus estava cuidando das coisas do Pai. E no transcorrer das ações de Jesus, chega o informante. E o informante traz uma notícia inesperada. Uma notícia que naquele momento poderia interromper aquilo que Jesus estava fazendo. Uma mensagem que poderia ter sido ininterruptamente deixada de lado e ali de forma intempestiva ele saísse e fosse acudir. Jesus poderia agir e reagir de qualquer forma, como muitos de nós faríamos ou fazemos. Ao recebermos uma notícia que nos traga conflito, dor, insegurança, preocupação, consternação, a gente para tudo, a gente deixa tudo, a gente perde o controle e a gente abandona o estado em que nós nos encontramos psicologicamente, nos desesperamos e saímos. Mas a ação de Jesus foi exatamente o oposto daquela que qualquer humano e qualquer um de nós teria. Jesus recebeu a mensagem e a ligação dele com o Pai é tão grande que na mesma hora ele disse: essa enfermidade não terminará em morte, mas era uma oportunidade para eu glorificar o nome do meu Pai. Qual é a dor, angústia, preocupação, tribulação que você tem a ponto de te tirar da posição, da certeza, da convicção de que Deus está no controle de tudo? Quase sempre nós nos utilizamos de argumentos e subterfúgios para justificar posicionamentos semelhantes ao desespero daquele piloto quando viu o avião agora tão próximo e já sem aparelho nenhum, sem controle de nada, e agora a única coisa que ele poderia fazer é chamar por Jesus. Eu não estou aqui para dizer se o piloto era crente, se não era, se era cristão, se deixava de ser, se confiava em Jesus, ou se era apenas uma palavra que ele esboçava, mas o que eu quero chamar a atenção é que o grito de socorro de Jesus ecoa por todo mundo, porque isto foi feito para glorificar o nome de Deus. A terra foi feita para a glória do homem a Deus. E essa glória muitas vezes ela se dá pela dor. Ninguém gosta de dor. Ninguém gosta de sofrimento. Ninguém gosta de tristeza. Ninguém gosta. Provérbios 13, versículo 12 diz: a esperança frustrada deixa o coração aflito, mas o desejo satisfeito, ele é a fonte de vida. Ter dor é muito ruim. Ter dor
nos tira o chão. Ter dor nos tira a convicção. Ter dor faz a gente não enxergar, ter dor faz a gente não acreditar, ter dor faz a gente não caminhar, ter dor faz a gente ficar paralisado. Ter dor é horrível. Mas o Senhor, Ele gera a oportunidade de, na dor, nos fortalecer. Porque Ele diz que quando estamos fracos, é na dor que nós nos tornamos fortes. Quando eu estou cansado, abatido, quando eu estou me rastejando no chão, quando eu olho e não enxergo mais nada, é nesse momento que o Senhor, Ele aparece, Ele se apresenta, Ele se identifica como Senhor. E Ele te põe de pé, Ele te levanta, Ele levanta o abatido. E a gente associa muito dor a deserto. Pensa numa coisa ruim, é deserto. Eu até anotei algumas coisas aqui, porque eu pessoalmente eu tive a oportunidade, Deus me deu a graça de me deixar ir lá ver o que é o deserto. Né, Zé? Sul, Glauce, Dário, Elisângela, nós estivemos lá. E eu fiz questão de anotar algumas coisas, porque lá no Egito, quando nós estivemos lá, a gente pôde ver um pedacinho do que é um deserto físico. Deserto é um lugar seco. Deserto é um lugar que demanda duas estações muito extremas. Ou ele é muito quente durante o dia, ou ele é muito frio à noite. Deserto é um lugar onde a terra é infértil e é muito seca. Deserto é um lugar onde há uma tristeza muito grande, uma solidão e um isolamento muito notório. Deserto é um lugar onde o vento é forte e move a areia, e a areia bate nos olhos. Deserto é o lugar onde a gente perde a visão. Deserto não é um lugar para a gente estar, mas deserto é um lugar bom para a gente passar. Eu me recordo que nas nossas reuniões aqui em cima, dos pastores, a gente fala, ir para o deserto não, e a Glaucia fala, não, eu acho que todos devem ir lá para conhecer o que é o deserto. E ela tem razão. Porque a gente só começa a entender o texto, ou os textos que falam de deserto, quando a gente vivencia isso, porque geralmente a gente associa o deserto a algo pessoal, a algo que está acontecendo com a gente, a um jargão que a igreja usa. E a gente não quer ir para o deserto, não quer ficar no deserto, mas também não quer nem passar pelo deserto. Mas deserto é uma escola para mim e para você. Deserto torna homens, homens. Deserto torna mulheres, mulheres. E deserto torna jovens, promissores, para avançar e cumprir o propósito de Deus.